Boa noite, pessoal, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir daí? Alguém confirma para mim se dá para ouvir, por favor. Muito bem, pessoal, boa noite. Como é que vão? Tudo bom? Seguinte, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre vendas. Venda é o gêmeo siamês da negociação. Então esse é um tema diferente, é um tema que muitas vezes eu tenho visto pessoas por aí tentando explicar para os outros como funciona o processo de vendas e eu fico perplexo como algumas pessoas efetivamente que não entendem absolutamente nada de vendas tentam explicar para as outras pessoas como funciona o processo de vendas. Quem faz negociações habitualmente faz uma venda. É algo que é automático, não tem nem como se discutir. É muito simples, é praticamente uma verdade absoluta. É aqueles corolários da matemática. Quem negocia, vende. E quem vende, negocia. Então, todo mundo que lida com negociação está fazendo uma venda naquele momento. E todo mundo que faz uma venda naquele momento também está negociando. Então, quando nós estamos lidando com vendas e com negociação, nós estamos lidando com os dois lados da mesma moeda. E por isso é que eu quero trazer para vocês aqui dicas de vendas. Por uma razão muito simples, pessoal. A maioria das pessoas acha que venda é só aquela profissão de vendedor. O cara que vende sapato, ou que vende talvez bala no sinal, que vende revista da Avon. E não é isso. Hoje em dia, pessoal, todos nós estamos a todo tempo fazendo vendas, sem nenhuma exceção. Todos nós, eu e você, fazemos venda a todo tempo, porque a maior parte das vendas que ocorre hoje é o que nós chamamos de vendas não vendas. O que são as vendas não vendas? Venda não venda é quando você não está vendendo um bem, não está vendendo um produto, não está vendendo um serviço. Você está vendendo você. E isso é uma verdade absoluta. Todos nós nos vendemos a todo tempo. Se você não acredita que você se vende a todo tempo, por que você tem LinkedIn? Se você não se vende a todo tempo, por que você faz posts no seu Instagram e você se preocupa com filtro, se preocupa com ângulo? Por que você faz isso? Se você não se vende, por que você vai para reuniões de networking com as pessoas? Você só faz isso porque você efetivamente está se vendendo a todo tempo. Todos nós nos vendemos a todo tempo. Então, é o postzinho no LinkedIn sobre sua habilidade profissional, é uma reunião de networking, ou simplesmente quando alguém te pergunta o que você faz da vida, aí você responde para a pessoa, olha, eu trabalho fazendo negociações, eu trabalho gerindo hospitais, e você começa a explicar o que você faz, e você começa a dar detalhes, você está se vendendo. Então, todos nós nos vendemos a todo tempo. O problema é que na maioria de nós não aprende a fazer vendas e saímos vendendo. E isso é um problema, porque a curva de aprendizado acaba sendo uma curva muito longa. Não é que você não consiga aprender fazendo na prática. Você consegue sim aprender fazendo na prática. O problema é que isso demora e muitas vezes você não tem esse tempo. Na crise atual, você precisa fazer duas coisas. E duas coisas apenas no seu lado profissional. Você precisa reduzir seus custos. E foi por isso que nós tratamos de negociação, para você reduzir seus custos e tentar aumentar os seus lucros. E agora eu explicando para vocês vendas, porque a segunda coisa que você precisa fazer na crise é aumentar a sua receita. Então, de um lado você diminui o seu custo e do outro lado você aumenta o seu faturamento. E para aumentar o seu faturamento, você precisa estar vendendo. Então, o segredo está nas vendas. Olha, pessoal, é tão comum a gente fazer vendas no nosso dia a dia, venda pessoal, a venda não venda, quando a gente se vende, que todo mundo diz, fulano está se vendendo. Então, quando nós falamos que o fulano está se vendendo, ele está vendendo a si mesmo. Ele está vendendo o principal produto que ele tem. Ele. Você tem que ser o CEO da empresa. Você, SA. Porque quando você é o CEO da sua empresa, você se vende, você se torna conhecido pelas pessoas. Então, nunca se esqueça. Quando você tenta convencer alguém de alguma coisa, é uma venda. Bom, pessoal? Então, esse é o conceito puro de vendas. Eu precisei aprender a me virar na prática. Eu não venho de família rica, eu não tive herança,
Eu nunca me casei também, muito menos com alguém que fosse rico para ter essa sorte, então eu precisei aprender a vender sozinho. Isso foi uma curva muito difícil. Só que hoje eu posso dizer para vocês que eu trabalhei em casos, em processos, em situações que geraram mais de R$ 1 bilhão de lucros ou de ganhos, sejam diretos ou indiretos, para as pessoas que eu representei, seja sozinho, seja em equipe. Então eu aprendi na prática e só cheguei nessa situação porque eu soube me vender. Se eu não tivesse sabido me vender, eu jamais teria chegado nesse ponto. E é por isso que você também precisa aprender a se vender. Então, tentativa e erro. Eu quero diminuir essa sua curva, tá bom? Então, pessoal, primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é imprescindível que você saiba qual é o nome do jogo. A maioria das pessoas acha que o nome do jogo de vendas é quando você é uma pessoa capaz de resolver um problema de outra pessoa. Meus caros, essa noção está errada. Não pense que você se vende quando você mostra que sabe resolver o problema de alguém. Você sabe por que isso não funciona? Deixa eu voltar no tempo para você. Antigamente, antes da gente ter essa facilidade de internet, essa facilidade de comunicação, você sabe o que acontecia? Você, quando precisava se informar de alguma coisa, você se informava com o vendedor. Quando você queria comprar um micro-ondas, você não tinha como na internet para consultar. Quem sabia era o vendedor. Você tinha que ir na loja, conversava com o vendedor e ele era um cara que tinha aprendido tudo sobre micro-ondas. Ele sabia absolutamente tudo. Tanto que você chegava numa loja, você queria comprar o aspirador de pó, aí eles te mandavam para o vendedor que entendia do aspirador de pó. Você queria comprar cama, eles te mandavam para o vendedor que entendia de cama. Você queria comprar torradeira, te mandava para o vendedor que entendia de torradeira, porque a informação era difícil. Então o vendedor era o cara que tinha informação. Hoje, se eu quero comprar um aspirador de pó, se eu quero comprar uma torradeira, se eu quero comprar um micro-ondas, eu vou na internet, eu dou um Google, eu descubro absolutamente tudo que eu quero. Eu tenho certeza que vocês, até quando ficam doentes, entram no Google e descobrem até o remédio que vão tomar. É o Dr. Google. Todo mundo faz isso. Então hoje o acesso à informação está democratizado. Então o vendedor não é mais aquele cara que resolve o seu problema. Você já sabe como resolve o seu problema, porque você consegue essa informação online. E mesmo que ela não esteja online, você joga no grupo de WhatsApp e dezenas de pessoas vão chegar para você e vão te dar a mesma informação. Então, o que você hoje precisa de um vendedor? O vendedor é o cara que descobre um problema que você nem sabe que você tem. Você quer ver como é que a gente consegue descobrir um problema que você nem sabe que você tem? Simples. Airbnb. Pessoal, você nem sabia que você tinha esse problema até o Airbnb surgir. Você não sabia que você tinha um problema de espaço livre em casa. Você não sabia que um quarto extra que ninguém está usando na sua casa era um problema. Você não sabia que aquele sofá era um problema. Aí o Airbnb disse, olha, você tem um problema. Eu sei qual é o problema que eu tenho. Você tem espaço livre, que não está te remunerando. Aí as pessoas, poxa, eu tenho um problema, que é o espaço livre que não está me remunerando. Acende a luzinha na cabeça. E aí as pessoas começam a alugar o seu espaço livre no Airbnb. O Airbnb fez uma venda. Ele descobriu um problema que você nem sabia que você tinha. A partir do momento que o Airbnb descobre um problema que você nem sabia que você tinha, você passou a consumir o Airbnb. E eu tenho certeza absoluta que, quase que sem exceção, todo mundo que está assistindo isso já usou o Airbnb alguma vez na vida, ou já consultou imóvel no Airbnb, ou conhece alguém que já usou o Airbnb. Porque o Airbnb foi capaz de descobrir um problema que você não sabia que tinha. O Rappi descobriu um problema que você não sabia que você tinha. Todo mundo fazia as compras normalmente, ninguém reclamava, ia todo mundo para o supermercado a cada 15 dias, encher de compra, ia todo mundo buscar comida, ia todo mundo comer no restaurante. Aí o Rappi descobriu que você tem um problema. Qual o problema que o Rappi descobriu que você tem? Você não tem tempo. O Rappi descobriu que você não tem tempo. Eu compro por você, eu entrego na sua casa por um precinho. E aí você descobriu, poxa, eu tenho um problema. E aí você remunera o Rappi. É um bom vendedor. Então para de achar, para de acreditar naquele influenciador digital que só quer ganhar o seu dinheiro, que diz para você que você tem que resolver problemas dos outros. Você tem que descobrir problemas dos outros. Aí você resolve esse problema. Não é resolver um problema que já está no ar. Primeiro, todo mundo já tem acesso à informação. Segundo, se o problema é conhecido, pode ter certeza que a pessoa que está passando pelo problema já está buscando a solução. E mesmo que ela não esteja buscando a solução, se o problema for conhecido, você vai ter uma quantidade imensa de competidores oferecendo a solução. Afinal, pessoal, todo mundo está em busca de oportunidade de lucrar. Então, se o problema é conhecido, está cheio de gente em cima. Cheio.
Você não pode imaginar, então, que você vai se destacar no mercado ainda mais na crise, fazendo mais do mesmo. Então, para com mais do mesmo. Esquece isso. Para com essa mentalidade atrasada de que você tem que resolver problemas. Você precisa primeiro descobrir os problemas. Quando você descobre os problemas, aí sim, pessoal, você tem a capacidade de fazer a coisa andar. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo para você entender isso, tá? Quero voltar para trás. Rebobina. Eu falei para vocês que antigamente a gente tinha um vendedor especializado que era a pessoa que você procurava para resolver tudo. Tranquilo. Muitos séculos atrás, aliás, pela maior parte da história da humanidade, sempre o modelo foi: eu prospecto, eu vendo e eu cuido do aftercare do cliente, ou seja, eu fazia tudo como vendedor. Então, o cara que saía vendendo livro, ele tinha que descobrir quem ia comprar, ele tinha que vender o livro e ele ainda tinha que cuidar do cliente no depois. Era óbvio que chegava num ponto que quando ele tinha um determinado volume de clientes, ele não conseguia expandir a atividade. Aí até alguém descobriu um modelo que a gente chama o modelo do caçador-fazendeiro. O caçador é aquele cara que prospecta, ele vai atrás de novos clientes, ele corre atrás, ele vai para cima, ele faz tudo. E o fazendeiro é aquele que já pega os clientes que tem e cuida deles para mantê-los, como se ele estivesse regando uma plantinha. Esse modelo durou por muito tempo. Só que o que acontece no século XX? No século XX a gente começa a mover dos grandes empregadores para todo mundo ser dono da sua própria empresa. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando agora, as pessoas que tiveram a paciência de chegar até aqui e as pessoas que sabem que vão aprender com isso, a maioria de vocês ou trabalha por conta própria, ou é dono da própria empresa, dono do pequeno negócio, é profissional liberal, ou trabalha num negócio que tem no máximo 10 funcionários. Ou seja, a maioria de vocês não trabalha de tal maneira que vocês conseguem ter um setor de vendas. Vocês não têm um setor de vendas. Então todo mundo tem que vender. Todo mundo da empresa acaba sendo vendedor. Então se todo mundo da empresa é vendedor, acabou o modelo do caçador-fazendeiro. Esse modelo já era. Agora você é o vendedor. Você é que vende, você que prospecta, você que faz absolutamente tudo. Então se é você que faz isso, pessoal, a gente precisa efetivamente então aprender a vender. Porque se você não souber vender, o seu concorrente vai saber. E aí, meu amigo, você está fora do mercado. E na crise, se você não aumenta o seu faturamento, aí é que a situação está acabada para você. Lembra, então, que a partir do momento que você é o vendedor, você precisa descobrir problemas. Por que você precisa descobrir problemas? Pessoal, eu quero contar uma coisa para vocês que é uma história muito interessante, certo? O Steve Jobs uma vez disse assim: muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem até que você as mostre. Quer dizer, muitas vezes eu nem sei que tem um problema. Eu fui descobrir que tinha um problema aqui em casa agora na quarentena. Vocês sabem qual foi o problema que eu descobri que eu tinha aqui em casa? Eu descobri que eu não tinha reserva de comida. Eu virei cliente do James. Eu passei a comprar nesse aplicativo. Até que deu um problema comigo, eu não consigo mais usar. Mas eu fui descobrindo coisas que eu tinha, problemas. E um outro problema que mostra para mim isso é que é o seguinte: as pessoas não percebem que a maneira de você descobrir o problema dos outros é saber observar e inquirir. Isso é igual, quando nós estamos fazendo negociação, a técnica de descobrir os interesses. Então, para eu descobrir qual é o seu problema, eu preciso descobrir quais são os seus interesses. Para descobrir os seus interesses, eu preciso conversar com você. Eu preciso ir deixando claro o que eu faço e vendo quais são as interconexões com o que você precisa. E aí eu preciso saber colocar para você efetivamente qual é o problema que você tem naquele momento. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Como eu mesmo nem sabia como resolver o meu problema, e só fui descobrir como resolver o meu problema quando eu pensei: poxa, eu vivo profissionalmente como negociador. Se eu vivo profissionalmente como negociador, como é que é possível que eu não consiga perceber o mesmo os meus interesses? O que é que aconteceu? Quem tem me acompanhado sabe que eu estou sofrendo com dor do ciático. Estou com muita dor nas costas, porque a cadeira que eu tenho usado para trabalhar em casa é uma cadeira inadequada. Já comprei uma nova, está chegando, etc, etc, etc. Como eu não entendo de cadeira, eu fui buscar essa informação no Google. Era uma quantidade tão grande, tão absurda, tão gigantesca de cadeiras, e eu vou explicar para vocês por que o excesso de opções é um problema, que eu não sabia qual cadeira escolher. Aí eu comecei a conversar com os amigos. Os amigos
que tem tamanho similar, peso similar, estrutura similar, e um deles, que é uma das pessoas que eu mais admiro, o João Oliveira, ele me disse o seguinte: Emanuel, compra uma Herman Miller. Por que uma Herman Miller, João? Porque eu não tenho dor nas costas e tem garantia de 12 anos. Aí descobri agora que eu tenho um problema e descobri que a solução do meu problema é a Herman Miller. De repente, logicamente, começou a aparecer no Google toda hora para mim a Herman Miller. Aí eu fui olhar. A Herman Miller mais barata que servia para minha altura, 1,86 m, estava custando R$ 12.000. R$ 12.000. Aí, meu Deus, o que eu vou pensar? Vou gastar R$ 12.000 numa cadeira? Aí eu comecei a me lembrar daquelas propagandas de colchão, né? Você passa um terço da sua vida num colchão, invista, blá blá blá. Eu passo 8 horas do meu dia na cadeira, vou investir. Nisso de investir, eu pensei, poxa, mas eu sou um negociador. Eu não consigo efetivamente sair negociando o preço da Herman Miller, isso não vai acontecer. Mas eu pensei, poxa, eu sou um negociador, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu descobrir os meus interesses. Aí eu pensei, por que eu quero uma Herman Miller? Eu fui descobrir por que eu quero uma Herman Miller. Eu me tratei como se eu fosse uma pessoa externa a mim, para descobrir qual era o meu problema. Eu quero uma Herman Miller porque eu preciso de uma cadeira que seja ergonômica e que me aguente por muitas horas com a minha altura e peso. Nisso, eu comecei a descobrir que existem vários modelos de cadeira que podem me satisfazer. Então, se eu não fosse o Emanuel, se eu fosse o vendedor, o que aconteceria? O vendedor teria perdido a venda do Emanuel, porque o Emanuel não iria pagar R$ 12.000 na Herman Miller. Não na crise. Se estivesse fora da crise, talvez eu tivesse pagado, mas na crise a gente tem que ter cabeça de segurar gastos. Aí eu comecei a me inquirir como se eu fosse externo, um vendedor tentando salvar a venda. E aí o vendedor externo, Emanuel, conversando comigo, com o Emanuel, nessa minha simulação, descobri que eu bastava ter uma cadeira ergonômica que suportasse um peso X, para uma altura X, do material X, ergonômica. E nisso eu descobri mais 6 ou 7 opções e comprei uma delas por 1.000 e alguma coisa, que é quase tão boa quanto a Herman Miller. Eu economizei R$ 11.000 ao descobrir a minha real necessidade. Então o que eu quero dizer para vocês? Da mesma maneira, o teu cliente potencial, o teu prospect, as pessoas com que você lida, são pessoas que você não sabe necessariamente ainda qual o problema que ela tem, mas que você precisa descobrir qual o problema que ela tem e mostrar para ela. Quando você descobre que ela tem uma dor, quando você descobre que ela tem um problema, e você apresenta essa dor, e você apresenta esse problema para ela, aí sim você está apto a fazer uma venda. Porque naquele momento, aquela pessoa quer efetivamente resolver o problema dela que ela nem sabia que ela tinha. Mas tudo porque você conseguiu descobrir. Então, a partir desse questionamento, de perguntar por que eu quero uma coisa, por que eu faço isso, por que aquilo, é que nós vamos poder efetivamente entender como nós conseguimos resolver o nosso problema, tá? Então, a minha série de questões da Herman Miller foi o que me permitiu economizar quase R$ 11.000. Mas se eu fosse o vendedor teria perdido a venda. Se ele não tivesse agido como eu agi. Descobrir qual era a minha dor. A minha dor não é eu quero um Herman Miller. A minha dor é eu preciso de uma cadeira ergonômica porque eu passo muito tempo sentado. Ponto. Simples, 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 simples assim. Então lembre-se, hoje não é você dizer que vai resolver um problema de alguém. Isso é o de menos. A pessoa consegue essa informação no Google. Não é dizer que vai resolver um problema de alguém. Se o problema da pessoa for fácil, ela já está resolvendo. Não é dizer que vai resolver o problema de alguém, porque se for fácil, já tem muita concorrência e você vai entrar na pior coisa que você pode fazer na sua vida, guerra de preço. Você não precisa, nessa altura do campeonato, entrar em guerra de preço. Você sabe por quê? Com a crise, preço de serviço e produto já baixou muito. Se você entrar numa guerra de preço, daqui a pouco você vai estar trabalhando de graça. E você trabalha de graça, fica cansado, fica estressado, gasta o seu tempo, gasta a sua energia, gasta os seus recursos e não resolve a sua situação financeira. Você precisa trabalhar de forma inteligente. Então, lembre-se, o que você precisa nesse momento é descobrir qual é o problema que o seu cliente potencial tem. Quando você descobrir qual é o problema que o seu cliente potencial tem, aí sim você vai conseguir ganhar dinheiro. Lembre-se do Airbnb. Lembre-se também, pessoal, que hoje todos nós estamos vendendo. Então, quando você é um negociador experiente, você aprende um conceito chamado reframing. Eu já falei disso algum tempo atrás, algumas semanas atrás, em lives. O reframing nada mais é do que a maneira pela qual você reformula o que você diz. Quando você sabe reformular a maneira que você diz, você consegue descobrir das pessoas efetivamente, conversando com elas,
Você vai conseguir descobrir efetivamente pistas e dicas das necessidades e dos problemas que elas enfrentam. Isso é essencial. Então você precisa saber reformular a maneira que você fala as coisas. Vamos imaginar a seguinte situação, já que estamos na corona crise, já que estamos num momento que as pessoas estão procurando emprego, vamos imaginar que você contrata um headhunter. Headhunter é aquela pessoa que você paga para ela achar um emprego para você, ou que as empresas pagam para elas acharem o candidato ideal para determinada vaga. Então vamos supor que você aí contrata um headhunter. E o headhunter vai te arrumar um emprego que vai pagar mensalmente para você R$10.000. Não sei se você ganha mais, não sei se você ganha menos, mas R$10.000 é um número fácil de fazer a conta. O headhunter chega para você com duas propostas diferentes. Na primeira proposta, o headhunter diz para você: você me paga R$10.000 pelo serviço se eu conseguir seu emprego. E a segunda proposta do headhunter é: você me paga 1/12 do seu salário todo mês no primeiro ano. Pessoal, o valor no final é o mesmo. São R$10.000, é igual. Só que na sua cabeça, 10.000 de uma vez parece muito mais do que 1/12. Como 10.000 parece muito mais do que 1/12, se ele formular a proposta em termos de 1/12, ele tem muito mais chance de fechar o contrato com você. Então, a maneira que nós reformulamos as propostas, a maneira que a proposta chega na mente do cliente, a maneira que o cérebro dele interpreta, afeta completamente o fechamento. Então, o reframe, ele te ajuda tanto a descobrir os interesses do cliente, pelas objeções que ele vai levantar, quanto facilita o fechamento para você. Dentro dessa perspectiva, é óbvio que você precisa entender que 10.000 e 1/12 são grandezas um pouco distintas. Por serem grandezas um pouco distintas, aquela que parece menor ganha. Mas quando você tem duas grandezas que são iguais, o cérebro humano funciona de uma outra maneira. Qual é a outra maneira? Pensa comigo. Segunda-feira você perde R$20. Terça-feira você perde R$20. Quarta-feira você perde R$20. Quinta-feira você perde R$20. Sexta-feira você perde R$20. Terminou a semana, você perdeu R$100. Você está pé da vida. Segunda-feira, um colega seu perdeu R$100. Ele não perdeu mais nada durante a semana. Quando nós chegarmos na sexta-feira, quem está mais feliz ou mais infeliz? Decididamente você está mais infeliz. Porque embora vocês tenham perdido a mesma quantidade de dinheiro, você sente que perdeu mais porque perdeu 5 vezes. Então, quando as grandezas são iguais, a gente prefere pagar de uma vez, a gente prefere perder de uma vez. Quando as grandezas são diferentes, a gente prefere o menor número. Então, quando as grandezas são diferentes, a gente prefere a probabilidade do que a certeza na hora da perda. E da mesma maneira, na hora do ganho, a gente prefere a certeza à probabilidade. Então, essa é a maneira que você reformula a sua proposta de venda, que afeta radicalmente a maneira como as pessoas vão aceitar a sua proposta. Então, quando você for vender alguma coisa, você precisa reformular a maneira pela qual você apresenta para as pessoas a sua proposta. Se a sua proposta for uma proposta que for apresentada com determinados termos, que significam a mesma coisa que outros termos, essa primeira proposta não fecha, essa proposta fecha. Você disse exatamente a mesma coisa. Mas tudo é a maneira como você fala, é a maneira como você coloca, é a reformulação que você foi capaz de fazer. Quando nós estamos pensando em reformulação, é importante a gente pensar o seguinte: nós temos várias maneiras de fazer essa reformulação. E ela é muito importante a ser feita de tal maneira que tem um exemplo clássico que varia de país para país que ilustra isso. Imagina a seguinte situação. Essa é uma história que os marqueteiros brincam, os marqueteiros em São Paulo. Que os marqueteiros fizeram um desafio. 2 deles saíram para ver quem ia conseguir ganhar mais esmolas no final do dia. Os 2 saíram pelo centro de São Paulo. O primeiro voltou com 2, 3 reais de moedinha. O segundo voltou com 500 reais. Vocês sabem qual foi a diferença do marketing dos 2? O primeiro saiu com a canequinha pedindo ajuda, dizendo que era pobre, que passava fome, que tinha necessidade, que precisava alimentar a família, que estava desempregado e tudo mais. 2, 3 reais o dia inteiro. O segundo pegou um papelão e escreveu com todas as letras: Soy argentino, falta-me R$1 para volver a mi país. E esse segundo recebia R$1 de todo mundo para ir embora. Então, é a maneira como você formula a mensagem. Essa situação que eu trouxe para vocês, que o pessoal brinca aqui em São Paulo, os marqueteiros, é uma adaptação de uma história de marketing contada nos Estados Unidos. Essa história do marketing nos Estados Unidos é que um marqueteiro muito famoso,
ele estava passeando com um colega dele e eles viram um cego pedindo dinheiro com a plaquinha no Central Park, estava escrito, eu sou cego. E aí o marqueteiro apostou com o outro, eu garanto que eu faço esse cara ganhar muito mais dinheiro do que ele está ganhando agora, porque ninguém está colocando moedinha no copo dele, eu garanto. Eles apostaram. Aí o marqueteiro foi lá e disse assim, eu garanto que com 4 palavras que eu colocar aqui, eu vou garantir que esse cara vai encher de dinheiro o bolso. Aí ele escreveu, tinha lá, eu sou cego. Ele escreveu, hoje é primavera e eu sou cego. Então todas as pessoas que passavam e liam aquilo tinham exatamente a mesma mensagem, que o pedinte era cego. Só que a diferença é que a maneira que a mensagem foi transmitida não era mais eu sou cego, hoje é primavera e eu sou cego. Isso fez com que as pessoas enchessem o copo dele de dinheiro. Então perceba que são pequenos ajustes na sua comunicação vão multiplicar a sua venda. E esses ajustes de comunicação são basicamente os mesmos ajustes de comunicação que nós estudamos quando nós estamos tratando de negociação. Então é como você reformula a maneira que você apresenta a sua proposta, tá? É importantíssimo que você faça isso. Então, no momento em que você sabe fazer isso, no momento que você sabe reformular as coisas que você diz, no momento que você sabe apresentar as suas propostas, você convence as pessoas. Então as pessoas elas precisam sentir que você está resolvendo um problema que elas nem sabiam que tinham. Então vejam que as pessoas que passavam pelo cego nem sabiam que existia, nem se tocavam, na verdade elas sabiam, mas elas nem se tocavam que era primavera no Central Park, que fica lindo, belíssimo para quem já foi, e tinha um sujeito que não era capaz de apreciar aquela beleza. E no momento que eles perceberam aquilo se tornou um problema no coração delas, na caridade delas, para ajudar aquela pessoa que era cega. Isso faz absolutamente toda a diferença. Toda a diferença. Então, você precisa aprender a formular a sua proposta. Tá? Então, no Brasil é a questão do argentino e nos Estados Unidos foi a do cego no Central Park. Então, pessoal, nós temos um autor muito importante que ele trata de vendas. Esse autor é muito bom, ele chama Daniel Pink. Né? Daniel Pink. Esse autor, Daniel Pink, ele tem um livro que na tradução é assim, Vender é Humano. Excelente o livro. E ele apresenta pra gente 5 modelos de reframing, 5 modelos de reformulação, 5 maneiras pelas quais você deve readaptar o que você fala e que se você fizer isso, você vai ser muito mais bem sucedido na sua capacidade de convencer as pessoas. Por convencer as pessoas é o que eu digo, é a venda, não venda. Venda, não venda de novo, é quando você não está vendendo um produto, você está vendendo você mesmo. Então, a todo tempo nós nos vendemos e é importante que nós saibamos formular adequadamente a fala para a gente fazer essa venda na mais alta qualidade. Então, primeiro tipo de reframe que o Pink apresenta, redução. Pessoal, quando a gente tem opções demais, quando a gente tem informações demais, a gente não consegue decidir, a gente fica paralisado. Paralisado, porque quando você tem um excesso de opções, você fica pensando, o que eu vou escolher? Aí você começa a comparar, esse é melhor, aquele é melhor, isso aqui tem isso, esse aqui tem isso, aquilo ali tem não sei o que, babá. E a comparação, ela pira a sua mente. Você precisa ter opções, porque se você não tem opções, parece que você recebeu um ultimato. Só que você não pode ter um excesso de opções. Se você tiver uma quantidade tão absurda de opções, torna-se muito difícil você decidir aquilo que você quer. Então, quando você quiser que alguém efetivamente compre alguma coisa de você, ofereça poucas opções. E é por isso que um dos principais elementos da venda social, das principais técnicas de venda social, é curadoria de conteúdo. Se você quer aí se destacar, se você quer aparecer no seu mercado, se você quer virar uma autoridade, você não necessariamente precisa toda hora gerar conteúdo original. Você pode escolher, dentre todo o conteúdo já existente na sua área, mas você pega aquele que é principal, aquele que é mais importante, aquele que é mais relevante. Aí você adiciona comentários, você adiciona seus insights, você conta uma história que envolve você, aí você fez a curadoria do conteúdo, só que você reduziu para o seu cliente potencial a quantidade de opções disponíveis, porque do contrário pode ser muito difícil para ele fazer a escolha. Olha que quando você vai num restaurante novo, a não ser que você goste muito de um determinado prato que você encontra num restaurante, quando aquele restaurante tem um cardápio muito longo, você nunca foi lá, você tem uma imensa dificuldade de escolher.
imensa, você gasta um tempo enorme no cardápio que você não precisava gastar. Você precisa pedir ajuda do garçom, você vai olhar o Google, você conversa com as pessoas que estão ao redor, você às vezes até repete o que a primeira pessoa pedir, e isso fica desse jeito porque a quantidade de opções é muito grande. Pode reparar que os restaurantes mais caros, mais finos, mais exclusivos, eles costumam ter um menu enxuto, pequeno, porque eles não dificultam a escolha das pessoas, pelo contrário, eles facilitam as pessoas escolherem o que eles querem que as pessoas consumam. Então, primeiro reframing para fazer uma boa venda é você reduzir o número de opções na sua proposição de valor. Segunda coisa é que em vez de você vender produtos, em vez de você vender serviços, você vende experiências. Imagina o seguinte, se eu chegar para uma pessoa rica e começar a falar para ela da potência do Ferrari, do banco de couro, do design, aquela pessoa já sabe de tudo isso. Aquilo para a pessoa são só detalhes, a não ser que seja um aficionado por carro. Mas se você começar a contar para as pessoas, imagina você andando na praia com esse carro. Imagina você pegando a estrada com a capota baixa. Imagina você arrancando os motores numa reunião de amigos da escola. Aí você ganhou a pessoa, porque você mudou a lógica. Você mudou a lógica de vender um produto para vender uma experiência. É por isso que restaurantes são tão ligados a detalhes. O que eles se ligam nos detalhes? O restaurante ele se liga na cor da iluminação, ele se liga na decoração, ele se liga na maneira na maneira que eles ajeitam os pratos, eles se ligam nos aromas que eles colocam no ambiente. Eles fazem tudo isso para te proporcionar uma experiência memorável, porque você lembra das memórias que você vive. Mas um produto, com o tempo acontece o seguinte, você acha que a melhor coisa do mundo para você é comprar uma Ferrari. Primeiro mês você acha lindo, sai correndo babá. 3 meses depois, raras vezes vai te dar a mesma empolgação. Na maior parte do tempo você vai pensar como seu meio de transporte. É da mesma maneira quando você compra um eletrodoméstico super caro que você pensa, sei lá, você vai comprar um eletrodoméstico para fazer um pão especial, certo? Aí você vai pensar o quê? Você vai pensar que vai usar todo dia para fazer aquele pão. Você usa por uma semana, depois você vai usar uma vez por ano. Então, não é o que gera, o que vai gerar a venda daquele produto, é um vendedor que sabe dizer, você já pensou que legal no domingo você fazer pão para a família toda? Puxa, aquele cheirinho saindo do forno, você coloca as coisas que você quer, né? Seus filhos ficando felizes, a sua sogra achando você maravilhoso. É isso que vai vender. Da mesma maneira, quando a gente pensa hoje em escritórios de advocacia, eu falo como advogado, você pode reparar que hoje as pessoas, elas querem ser clientes do advogado X, do advogado Y, do advogado Z, porque são advogados que já adquiriram um certo status, que adquiriram um certo nome, são profissionais que são reputados. Então as pessoas querem ter a experiência de conversar com gente que tem uma autoridade, que é reconhecida socialmente como pessoas excepcionais num determinado ramo de atividade. Então, você pode reparar, por exemplo, a quantidade de pessoas, é impressionante a quantidade de pessoas que procura, por exemplo, o Dr. Calil para ser atendido aqui em São Paulo. Impressionante, porque ele é uma lenda. É uma experiência para as pessoas conversarem com aquele homem, por todo o histórico profissional dele. Outros médicos da mesma especialidade poderiam resolver o problema sendo muito mais baratos, mas as pessoas querem ser atendidas por ele. Se puderem pagar, vão pagar, porque é a experiência de poder dizer que foi atendida ou atendido pelo Dr. Calil. Isso faz toda a diferença. Então, quando você reduz a venda a uma experiência, você tem muito mais possibilidades de ter um fechamento do que quando você reduz a venda a um produto ou a um serviço. O terceiro reframing do Daniel Pink é o rótulo. É quando você rotula as coisas. Você já reparou? Eu vou dar um outro exemplo aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo tem um sanduíche de pernil, que é o sanduíche de pernil do Estadão. Presta atenção, sanduíche de pernil do Estadão. Então tem um rótulo. Então as pessoas todas, mesmo que não comem porco, conhecem o sanduíche de pernil do Estadão. Tá? Então é um rótulo que faz vender. Como eu, por exemplo, sou alucinado pela Bisteca do Sujinho, que é um restaurante que fica na Avenida da Consolação. Então esse restaurante tem uma bisteca muito famosa, que é uma bisteca gigante. Então existe o rótulo Bisteca do Sujinho.
Então, esses rótulos são rótulos que as pessoas utilizam a todo tempo. Por exemplo, tem várias cidades no sul, quando você entra na porta da cidade, tem lá cidade da uva, cidade da maçã, cidade de não sei o quê. Isso é um rótulo da cidade e as pessoas conhecem a cidade disso, cidade disso, cidade daquilo. Blumenau, cidade alemã, Pomerode, cidade alemã. As pessoas conhecem e aquilo vende, porque aquele rótulo de um melhor, de isso, disso, disso, aquilo, ele pega. Então, quando você rotula as coisas, você faz sim, na reformulação, entrar na cabeça das pessoas alguma qualidade de um produto ou de um serviço. Um outro ponto que a maioria das pessoas não percebe é a necessidade de fazer uma reformulação acrescentando características negativas. Características negativas. Olha, ninguém acredita que algo seja perfeito. Você não acredita que nada seja perfeito. Então, quando alguém diz que alguma coisa é perfeita, quando alguém pinta uma pessoa, um serviço, um produto que não tem defeitos, nós não acreditamos. Nós até podemos acreditar de cara, mas depois a gente vai refletir. E quando a gente reflete, a gente pensa, bom demais para ser verdade. Então, quando você quiser dar um maior ar de confiabilidade, nunca se esqueça de contar um dos defeitos do produto ou do serviço que você está oferecendo. Você começa pelas qualidades, sempre, e depois você acrescenta um defeito. Por exemplo, eu posso dizer para você, pegar a situação de uma pessoa que faça aqueles bonecos de feltro. Tá? Aí a pessoa diz, meu boneco é de feltro, é hipoalergênico, antialergênico, ele fica em pé sozinho, é assim, assim, assado. Aí a pessoa coloca um defeito no final. Mas ele só vem em 30 ou 15 centímetros de tamanho. Se não tivesse esse detalhe do defeito, por mais simples que o defeito pudesse parecer, você dizer, um boneco desse é muito perfeito, porque que custa só isso? Já que ele é perfeito, deve ser muito caro. Então, uma maneira que você afasta o consumidor é pintar que o seu serviço, o seu produto não tem defeito. Quando você conta algum defeito, por mais insignificante que possa ser, você está convencendo a pessoa de que o seu produto e o seu serviço são reais, são honestos. É algo que realmente existe em contra-ressonância no mundo, porque tudo tem algum defeito. Então, quando você faz isso, você consegue efetivamente convencer a pessoa de que ali está um produto e um serviço genuíno. Então, ninguém acredita mais naquela mentira plástica de coisas sem defeito. E, finalmente, pessoal, é muito importante você anunciar as coisas pelo seu potencial. A gente pensa que as pessoas compram histórico perfeito. As pessoas compram muito mais o potencial, porque as pessoas, quando você conta que algo tem um potencial, as pessoas vão refletir, será que tem mesmo potencial? E aí elas ficam muito mais emocionalmente conectadas com aquilo do que com coisas passadas. Você quer ver como isso funciona muito bem? Jogador de futebol. Todo ano aparece um jogador de futebol mais novo, que ele se torna o mais caro do mundo. Claro, às vezes tem ali o Messi, o Neymar, blá, ali na cabeça, mas todo ano vem um jogador desse mais novinho que ou fica o mais caro do mundo ou chega perto de ser o mais caro do mundo. Por quê? Porque as pessoas falam, esse moleque é um craque, esse moleque vai jogar muita bola, esse moleque vai ser melhor que o Pelé, esse moleque vai ser melhor que o Maradona, esse moleque vai ser melhor que o Messi, vai ser melhor que o Neymar, vai ser melhor que o Ronaldinho. Todo mundo fala isso. Por quê? Porque é o potencial. Aí as pessoas começam a olhar, será mesmo que vai ser melhor? Aí começa a pensar, chuta bem, passa bem, toca bem, é marrento, faz isso, marca, joga em time, bababá. Aí as pessoas começam a pensar cada vez mais e ficam focadas naquilo. Então, quando você for vender o seu produto, o seu serviço, não fala só do seu histórico, isso é importante, mas fala do potencial, potencial de crescimento, potencial de ganho, potencial de utilização. Essa reformulação da proposta de venda em termos de potencial agrega muito a capacidade de você fechar a venda, porque é uma reformulação que convence as pessoas de que o seu produto vai se tornar, ou seu serviço, vai se tornar ainda melhor do que já é. E aí as pessoas ficam pensando naquela potencialidade. E as pessoas pagam para ver, porque as pessoas têm curiosidade de saber se o potencial vai ou não vai se realizar, tá? Aí, pessoal, uma coisa muito importante é o seguinte, nesses tempos de pandemia, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é a venda social. Então a gente tem que estar na internet, a gente tem que estar no LinkedIn, tem que estar no Instagram, tem que estar no Facebook, de repente até no TikTok, né? Mas tem que estar em todas as redes sociais. Você tem que estar promovendo aí o seu produto ou seu serviço, promovendo de forma inteligente. Qual é a maneira mais inteligente de você promover o seu produto ou seu serviço?
entrega a solução. Entrega a solução. A maioria das pessoas acredita que se ela entrega a solução do seu produto, do seu serviço, ela está destruindo o seu mercado. Não é. Entrega. Entrega mesmo. Conta o teu produto, o teu serviço. Fala exatamente qual é a solução. Conta tudo. Não esconda nada. Só o detalhezinho final que só você vai conseguir fazer e você não precisa expor integralmente. Mas dá 99,9% do teu conteúdo. Entrega de graça. Você sabe por que você entrega de graça? Porque você vai virar a autoridade do assunto. Você vai virar a referência do assunto. Aí você pensa, poxa, Emanuel, mas se eu entregar de graça, aquela pessoa que viu, que leu, que ouviu, não vai me contratar. Pessoal, a pessoa que leu e ouviu de graça, sabe que você é uma referência, sabe que você é uma autoridade e não te contrata, ela não ia te contratar de nenhuma maneira. Sinto te dizer, mas ela já era uma pessoa que em circunstância alguma teria te contratado, porque ela em momento algum tinha interesse em te contratar. Então, como ela já não ia te contratar, não faz diferença. Se não faz diferença, o que você deve fazer? Entrega o conteúdo. Não é que você vai parar e ensinar individualmente a cada pessoa que você faz. Não é isso. Mas coloca na internet, explica para as pessoas. Por quê? A maioria das pessoas, ela pode até ouvir, pode aprender, pode entender, mas ela não tem a tua experiência, ela não tem o teu expertise e ela não vai se sentir tendo a tua mesma autoridade para resolver aquele problema. Por isso, ela vai ter em você a referência para resolver o problema. Conheço várias pessoas que eu já passei conteúdos imensos gratuitamente, praticamente integrais, e essas pessoas depois voltaram para discutir propostas de trabalho comigo, porque mesmo elas tendo aprendido, elas não tinham o expertise, não tinham o histórico e não queriam arriscar naquela situação. E outras tantas não fizeram isso e até aplicaram o conhecimento que eu passei. Mas essas pessoas não eram pessoas que me contratariam, então eu não perdi nada. Pelo contrário, eu só me tornei uma referência. Então, entrega o teu conteúdo gratuitamente. Coloca aí a maior parte dele disponível. Lógico que você não resolve 100% de todos os problemas, resolve 99,9% e, evidentemente, você não vai ficar dando consultoria individualmente para cada uma dessas pessoas, explicando detalhe por detalhe para cada uma. Você vai fazer isso de uma forma clara, direta e comunicável na internet. Isso daqui, pessoal, foi a nossa primeira live sobre vendas, o outro lado da negociação. Eu vou fazer uma segunda live na quinta-feira, certo? Complementando esse tema, vou explicar para vocês na quinta-feira a importância da prospecção. A maioria das pessoas não sabe prospectar, então eu vou trazer dicas, métodos e técnicas de prospecção e alguns aspectos emocionais relacionados à atividade de vendas, que são todos conceitos intimamente ligados com negociação. Então, se você gostou, se você curtiu, dá aquele print, salva a tela, coloca no seu stories. Eu vou postar agora esse vídeo no IGTV. Esse vídeo não vai ficar no stories, esse vídeo vai ficar no IGTV. Então, eu vou pedir a você que aperta naquela setinhazinha para marcar aí os seus, para colocar nos seus stories, para convidar os seus amigos, para as pessoas aí assistirem também. E aí, no IGTV que eu vou postar agora, coloca todos os comentários, coloca tudo, coloca aí o que você aprendeu, coloca o que você achou melhor, coloca o que você gostou, comenta, que você vai me deixar muito feliz e você vai ajudar outras pessoas que vão poder ver isso aparecendo no feed delas. E aí também aproveita e coloca as coisas que você gostaria que eu falasse na quinta-feira, que eu vou tentar incorporar, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, excelente audiência, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Fiquem com Deus, boa noite e lembre-se, reduz custo, aumenta faturamento. Essa é a tua receita profissional de sucesso na Corona Crise. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. E não esquece de dar aquele printzinho, colocar nos stories, me marcar, botar a setinha, convidar o pessoal. Tá bom, pessoal? Obrigado.